formação, professora Jussara, a senhora trabalha com química, tanto no ensino médio, química também na faculdade, e aí dá para a gente falar de balanceamento. Como é que é essa questão no curso de farmácia? Tem que saber química mesmo ou é só mais uma disciplina para ocupar espaço ali? Você tem que pelo menos ter alguma afinidade pela química, né? Porque realmente você vai estudar química farmacêutica, fisicoquímica, química analítica, bioquímica, química instrumental. Então, assim, você tem que ter, mas às vezes os alunos descobrem o prazer, né? Que fica mais direcionado, né? Aquele estudo só para passar no vestibular, como no ensino médio, assim, e que os meninos focam muito aquela questão do conteúdo aí. Como a química já está mais direcionada, ela fica ainda mais prazerosa. Eu sou meio suspeita que eu tenho muito prazer com a química, mas tem, assim, geralmente alguém que não tem afinidade acaba descobrindo essa afinidade no decorrer do curso. E assim, para a gente que está lá todo dia, é muito gratificante ver como que os alunos crescem, como eles melhoram no decorrer do curso. Assim, eu brinco que eles entram de uma forma e saem outra pessoa, né? O curso de graduação tem esse poder transformador, né? De transformar as pessoas, deixá-las mais seguras, mais inseridas. É muito gratificante para a gente. É verdade. Outro dia eu estava conversando com um amigo aqui da cidade e nós estávamos conversando justamente disso. Mesmo que o aluno ou o discente chegue na faculdade e por alguma razão encontre alguns desafios na faculdade, no mínimo esse elemento transformador da educação ele leva consigo, passa a ser um profissional, uma pessoa mais crítica, um cidadão mais equilibrado e mais produtivo na sociedade. Professora Érica, fitoterápicos, fitofármacos, essa questão da indústria, hoje em dia nós temos falado muito sobre o uso de medicamentos, e também falamos em algum momento, a gente sempre é assolapado por questões de automedicação, autoindicações. Onde entra o farmacêutico nisso? O farmacêutico é só para ficar ali na farmácia entregando remédio? É só isso? Não, vai muito além disso. Então, o farmacêutico ele é um profissional que está apto, que teve conhecimento e tem todo um aparato legal para ajudar aí o paciente a melhorar a adesão ao tratamento, a fazer uso racional do medicamento. Então, são dois campos hoje distintos, mas bastante crescentes, né? A assistência farmacêutica e a atenção farmacêutica. Queria que você repetisse, só porque o ouvinte às vezes não é técnico. Sim. Assistência farmacêutica e atenção farmacêutica. Explica para mim que eu não sei o que significa isso. Bom, a assistência farmacêutica, ela é um campo, né, da área farmacêutica que trata do uso do medicamento, desde a promoção, a proteção da saúde, né, visando o uso racional do medicamento, tendo como foco o medicamento. Então, existe um ciclo da assistência farmacêutica, não vou falar muito dele, mas vai desde aí a seleção de medicamentos que se tem num determinado estabelecimento, numa farmácia pública, numa drogaria, a programação, a aquisição, depois tem aí o armazenamento, a distribuição para outras unidades e a dispensação, que é onde entra o usuário, né, o alvo do medicamento, que seria o paciente. E hoje o termo mais correto é cliente, né, Jussara, que a gente usa aí, é um termo mais aceito hoje em dia. Não esquecendo aí que na assistência farmacêutica o foco é o medicamento. Já na atenção farmacêutica, tem autores que englobam aí, como se fosse um segmento, aí, mas é algo distinto, porque o foco da atenção farmacêutica é o paciente. É uma atenção individualizada que é dada pelo profissional farmacêutico, ela não pode ser delegada e tem como objetivo melhorar aí a adesão ao tratamento, melhorar a qualidade de vida, melhorar os resultados daquela terapia medicamentosa. E leva em conta aí exames diagnósticos, leva em conta a polifarmácia, outros medicamentos que o indivíduo vem a utilizar, a fitoterapia, como você abordou, também vem se inserindo aí com bastante força nesse contexto,
uma vez que entra no elenco de medicamentos, muitos fitoterápicos entram no elenco de medicamentos que o farmacêutico está apto a desenvolver a orientação e até a prescrição farmacêutica, que é regulamentada aí no nosso Conselho de Farmácia. Limitadamente, é lógico que são itens aí, medicamentos não tarjados, mas que ajudam e muito, melhoram muito a qualidade de vida do paciente. E a questão posológica também, né? Porque às vezes o paciente recebe uma posologia, não sei se a professora quer comentar, professora Jussara. Até na atenção farmacêutica a gente discute esses erros de medicação, Isso. né? A posologia, a dosagem, a interação com outros medicamentos. A atenção farmacêutica, ela é o que a gente acha que isso vai se consolidar, é a consulta do farmacêutico, a consulta farmacêutica. Não para prescrever medicamento, mas para fazer um acompanhamento, para ter uma visão mais globalizada e mais do que o paciente está fazendo. Porque às vezes ele vai e fala que está tomando só um medicamento, ele esquece o que está fazendo. Tem a questão dos hábitos, quais são os hábitos. Então a gente tenta fazer um acompanhamento total do paciente, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, que hoje que nós, profissionais de saúde, sejamos promocionais da saúde e não mais preventivos de doença. A nossa função, assim, além de prevenir doenças, mas esse não é o foco. O foco hoje é a promoção da saúde. Então, dentro dessa promoção, nós temos que ver o paciente como um todo. Eu converso com os meninos assim, antigamente a gente via a ferida da perna da Dona Maria, a gente via a ferida. Hoje a gente vê a Dona Maria, aonde ela mora, com quem ela mora, como ela mora, e ela tem uma ferida na perna. É diferente. É mais essa visão holística, né, que tem sido compartilhada, debatida. E aí nós vamos fazer um ganchinho, isso é super interessante, esclarecedor, espero que os amigos ouvintes estejam aí tendo o mesmo deleite que eu estou tendo. Sempre tem esses programas, eu tenho aulas, né? Eu vou tendo aulas de farmácia, enfermagem, pedagogia, administração, a gente nunca sabe tudo, e hoje estou de fato com duas professoras. Nesse sentido, queridos, nós temos aí a organização do sistema de saúde. O SUS é o maior sistema único de saúde do mundo, e ele tem seus desafios num país continental como é o Brasil, né? Então nós temos aí, pelo menos quando eu tive a oportunidade de trabalhar no segmento de saúde, nós trabalhávamos com os consórcios intermunicipais de saúde, e aí estava se organizando o que seria alta complexidade, média complexidade, baixa complexidade. E aí o governo, me parece que fez uma redistribuição, já são idos aí de uns 15, 18 anos para mais, eu acho. E ele reestruturou, colocou URPAs, colocou policlínicas, colocou UBS, colocou PS. Queria ver a visão de vocês enquanto farmacêuticas, enquanto inseridas no sistema, né, que também já são profissionais. Como que vocês viram isso, como vocês veem isso? Isso vejo assim de uma maneira bastante positiva, e se a gente for pegar, contextualizando, desde 1971, aí, pensando em medicamentos mesmo, quando foi criada a Central de Medicamentos, que foi a primeira política pública e voltada à assistência farmacêutica. Na época a gente não tinha esse termo, mas realmente era voltado ao fornecimento do medicamento, mas de maneira bem precária e rudimentar comparada ao que a gente tem hoje, porque a Central de Medicamentos ela surgiu para fornecer alguns itens de medicamentos para a população carente. E hoje a gente tem o SUS aí, como você disse, como algo totalmente aí maior e mais estruturado. Então foi passando aí por uma evolução, a Lei 8.080, a Lei Orgânica da Saúde, aí de 1990, até 1998, no tocante a medicamento, que surgiu aí essa estruturação, essa hierarquização, como você disse, média, alta, complexidade, em termos de medicamentos, né, que foi a Vou pedir para a senhora dar um break, que o pessoal já deu um sinalzinho aqui, nós vamos para o intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente volta no PMN e volta falando de alta, média e baixa complexidade. Um abraço para você que nos ouve, Olhar Facica, na Montanhesa FM. Boa tarde, amigo ouvinte da Montanhesa, estamos aqui ao vivo pela 97,1 com o programa Olhar Facica.
Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios as professoras Jussara Reis e a professora Érica, do curso de farmácia. Estamos falando sobre o farmacêutico, a profissão, os desafios, né? E agora a professora estava no bloco anterior desenvolvendo um raciocínio sobre a antiga estrutura do Sistema Único de Saúde até chegar, né? Estávamos no TNM. Isso, a Política Nacional de Medicamentos, que foi instituída aí pela portaria de 1998, né? Pela portaria 3916 de 1998. E basicamente ficou definido que as responsabilidades das 3 esferas no que diz respeito à complexidade de medicamentos, né? E lá tem delimitado o que cada ente federativo tem como parceria, como responsabilidade, como seriam ali os percentuais de cada um. E até hoje nós temos atualizações aí nessa portaria e outras resoluções que complementam aí esse financiamento aí que é conjunto entre municípios, Estado e União, né, juntamente com o Ministério da Saúde. E fechando esse raciocínio, queria dizer que nós tivemos um progresso bastante significativo desde quando surgiu aí a primeira política de assistência farmacêutica com o SEMI e com o que nós temos hoje, né, que são aí políticas de medicamentos em 3 áreas distintas, né, o componente especializado, o componente estratégico e o componente básico. Então, no componente especializado, nós temos aí medicamentos mais modernos, de mais alto custo, para doenças mais raras, né? Artrite reumatoide, doença de Alzheimer, dentre outros. No componente estratégico, nós temos doenças de preocupação epidemiológica, doenças endêmicas, doenças de caráter endêmico e de preocupação em saúde coletiva. E no componente básico, nós temos aí as doenças mais prevalentes na população e que são pactuadas nas 3 esferas de governo, como eu já disse, e seguindo aí a relação nacional de medicamentos essenciais. E cada município, de acordo com a sua particularidade, padroniza os itens que deve oferecer na farmácia pública, que é onde eu e a Jussara trabalhamos. E só complementando o que a Érica falou, também costumamos discutir com os nossos alunos que a instituição dos genéricos, quando atribuiu-se os genéricos no nosso país, foi um divisor de águas da indústria farmacêutica. Porque antes dos genéricos, realmente a população acabava indo a óbito por falta de medicamento. Com os genéricos, a